Boa noite, como vão vocês? Tudo bem? Bem, hoje nos cabe falar sobre um capítulo do Evangelho de Jesus que é um tanto quanto delicado. Por quê? Porque a gente vai estar falando de bem-aventurados os aflitos. Como assim? Como que alguém pode ser bem-aventurado? Pode ser uma pessoa cheia de venturas, se ele tem aflições, se ele tem tristezas. Pois é isso mesmo. Por quê? Porque quando nós estamos num processo em que a gente está num sofrimento, nós estamos adquirindo a experiência de superar a dificuldade. Parece difícil de compreender, né? É assim, olha, quando a gente tem uma família, em especial, eu vou colocar a mulher, que é uma condição em que eu me encontro. Quando a gente fica grávida, tem uma felicidade absurda, na maioria das vezes, salvo algumas situações, mas vamos colocar agora na felicidade de ter uma gravidez. São muitos sonhos, são muitas alegrias, realizações, desejos que a gente coloca naquela situação. Pois é. Por quê? Porque a gente confia na vida futura. A gente confia naquela experiência futura. Exatamente. Imagina só então, eu ter uma criança já acreditando que naquele instante tudo acabou. Seria uma tristeza, né? Pois é. Assim é a vida. Nós precisamos ter sempre essa alegria renovada, essa confiança de que hoje a gente tem uma dificuldade, mas que amanhã a gente aprendeu com essa dificuldade e a gente já sabe superar ela. A gente já sabe como é que a gente vai dar o próximo passo e o que nos aguarda. Qual é o esforço que precisamos realizar? Aquilo que a gente desconhece, esse sim, vai sempre nos trazer a inquietação, vai nos trazer o desconforto. Porém, não necessita que a gente venha tentar contra a nossa vida. Por quê? Porque assim eu diminuo esse sofrimento. Assim eu diminuo essa aflição, essa angústia. Sendo que, na verdade, essa angústia toda, esse sofrimento poderia acabar se você tivesse a paciência, a determinação, a oração, e tudo isso passaria nos próximos minutos. Então, vamos pensar, o que é que nos leva a ter a confiança de que vale a pena estar vivo, estar aqui, usando essa vestimenta física? O que é que me faz estar acordando amanhã? Algumas pessoas podem dizer a covardia de não encerrar esse sofrimento, seja doença, seja uma aflição, seja um problema financeiro. Pois é, tem sim quem dá esse nome. E tem quem para o mesmo problema diga que seja a coragem de confiar que amanhã eu posso conseguir negociar a minha dívida, que amanhã pode ser que surja um medicamento, eu tome e minha doença seja curada, que amanhã eu consiga um emprego, eu conheça alguém interessante para a gente ser amigos. E eu não vivi o amanhã para conseguir viver tudo isso. Essa é a pessoa, quem decidiu acordar amanhã. E existe sim a pessoa quem decidiu
não acordar amanhã. Não confiar que o dia de amanhã pode trazer renovada as suas oportunidades de transformar a sua aflição. Ele merece sim respeito, mas não apoio. Não apoio de dizer, pode mesmo, aquele que diz que vai se matar, é só você dar para ele, fala para ele, então se mata. A gente precisa compreender que quem usa esse termo, que vai dar fim a tudo, ele de verdade está pedindo por socorro, mesmo que quem esteja envolvido já esteja cansado, já esteja também aflito e machucado para não conseguir auxiliar esta pessoa. Então o ideal é buscar ajuda profissional, buscar ajuda clínica, médica e, lógico, com a oração. Por quê? Porque Jesus, ele vem a nos dizer mesmo com todas as palavras: bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, porque eles serão consolados, porque eles serão acolhidos. Se você está sofrendo com o sofrimento de alguém próximo a você, você também está em aflição. E você também precisa de ajuda. Pois é, às vezes a gente tem dificuldade de enxergar a nossa necessidade de ser auxiliado, a nossa necessidade de ser cuidado, de ser amparado, de ser amado. Todos nós, às vezes, achamos que podemos ser super-heróis, que podemos ser algo que está além das nossas forças. Nessas horas, a gente pode contar com um amigo, a gente pode contar com uma pessoa querida. Procura auxílio, procura estar junto de outras situações. Se nós temos dificuldade com as pessoas, que possamos então procurar o auxílio de um animalzinho. Tem tanto animalzinho pedindo por cuidado, por carinho. Então, se a gente vai buscando aumentar, ampliar a nossa ligação amorosa, a gente precisa trazer para casa? Não, a gente pode se voluntariar. Todos nós podemos nos voluntariarmos, seja para fazer um carinho, um afago, seja para receber. É sim, muitas vezes a gente não tem coragem de pedir, mas a gente é sempre rodeado de alguém a nos dar atenção. Então, qual é o nosso propósito? Qual é a nossa situação hoje de escolha? É buscar sempre uma situação lúcida, é buscar sempre estar amparado em orações. É sim, num bom livro, busca uma leitura que te traga reflexões de amor, reflexões de autocuidado, de cortar um cabelo, de passar um batom para uma mulher, se é que você gosta, mas até isso precisa ser respeitado. De um homem, ele gosta de passar um batom. Ele passa esse batom. Ele não gosta, não use, mas descubra dentro de você o que é que te traz felicidade. Onde você encontra? Alguns de nós vamos dar risada e falar, eu encontro num churrasco com uma cerveja. Pois é verdade, pode até encontrar mesmo um processo aí de encontro com amigos. São os amigos que te levam a isso,
não ao desequilíbrio, não ao vício, mas sim ao encontro com amigos, ao encontro, a uma conversa saudável, a uma música boa. É disso que se trata esses encontros. É disso que se trata quando Jesus vem nos trazer sempre a confiança de que devemos sim nos amar, devemos sim apresentar o nosso coração a Deus, em oração sim, dizer para Ele, dizer ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor, olha, eu estou aqui hoje com o coração aflito. Por quê? Porque eu estou sem emprego, porque a empresa que eu estou trabalhando corre o risco de me demitir, porque a pessoa com quem eu vivo quer ir embora, porque meu filho está doente, alguém que eu gosto está doente. A vida não tem mais sentido. A vida continua tendo sentido se a gente apresentar tudo isso para Deus, tudo isso para a espiritualidade amiga e confiar, buscar a solução, buscar o caminho para a resolução disso tudo. E é sempre, sempre com muita luz, com muito amor que nós vamos encontrar. É sempre dividindo a nossa dificuldade com o outro. É dividindo as nossas dúvidas, as nossas diferenças com o outro. E assim nós vamos buscando aprender. Quando a gente divide, tem uma fala de um maestro que eu fiz um curso de música, e ele dizia que a matemática da vida é muito interessante. Ele dizia assim, que a tristeza dividida se acaba. A felicidade dividida se multiplica. E eu olhei assim pro maestro, né? E ele é de Araraquara, muito conhecido. Então ele explicou assim, sabe? Quando você chega para um amigo seu, para um conhecido, para um psicólogo, para qualquer pessoa que seja um pouquinho só humana, e você compartilhar uma tristeza, essa pessoa vai te amparar, ela vai te abraçar, para que você dê conta de resolver essa dificuldade. E vai se acabar. Por quê? Porque você foi amparado por alguém, porque você foi abraçado por alguém. Já quando a gente chega para alguém contando uma alegria, olha só, nossa, tudo que eu queria aconteceu, seja lá o que for. Quando a gente chega para amigos, para pessoas do bem, você conta para ela uma coisa boa, o que vai acontecer? Ela vai ficar feliz, junto com você. E daí ela vai contar para o outro e vai dizer, olha, tá vendo que legal, deu certo. É assim a matemática da vida. Parece até com aquele processo de, se você fizer uma coisa boa, vai desencadear um monte de outras coisas boas. Por quê? Porque alguém vai seguir o exemplo. Porque a gente só recebe aquilo tudo que a gente vai colocando. Eu posso não receber imediatamente, mas eu vou receber. Virá de outro lugar. Há uma frase também em uma outra cultura, na cultura africana, que diz assim, ninguém educa uma criança sozinha, é necessário uma sociedade inteira. Sabe o que significa isso? Que quando a mãe, o pai, o responsável por aquela criança vai trabalhar, sai de casa por alguma razão, essa criança fica ao cuidado de outra pessoa, que vai cuidar de outra criança.
que provavelmente tem uma outra pessoa que ele gosta que está sob o cuidado de outra pessoa. Assim é a vida, né? Essa consciência de que é necessário uma coletividade inteira para educar uma criança. Não é só o pai e a mãe que interferem nessa educação, mas toda uma sociedade, toda uma comunidade inteira. É assim também com a tristeza e com a loucura. Uma sociedade inteira é responsável e é por isso que hoje nós temos tantos profissionais qualificados para cuidar da gente. A gente tem um fisioterapeuta, a gente tem um médico, a gente tem um médico para cada especialidade. Nós temos psicólogo, psiquiatra, neuro. E a gente também tem medo de usar esses profissionais. É assim. Porque quando a gente vai lá e diz assim para Deus, ai Deus, eu acho que eu tô ficando meio fora da casinha, né? Ou a casinha já está no ar, fora do lugar. Não importa. O que importa é que Deus vai lá e diz assim para você, existe médico, existe profissional para te ajudar, porque agora o teu amigo não consegue mais te ajudar. Essa é a hora em que a gente precisa também não só ouvir a oração também, ouvir a orientação do Evangelho também, porque também lá está a orientação de que o que é da terra, o que é de Deus é de Deus. E o nosso corpo físico tem reações químicas que precisam muitas vezes de cuidado e a gente negligencia. Ah, mas eu não tenho condições de pagar. Puxa vida, é verdade, demora muito mesmo um serviço de saúde público. Quem sabe se você fizer uma oração e envolver todo o posto de saúde em que você está sendo atendido, quem sabe se você for sinceramente aberto, conversar com o enfermeiro dessa unidade, dizer como você está se sentindo, que você precisa de ajuda. Será que você vai conseguir uma ajuda? Talvez não a que você procure, mas será que você não vai conseguir uma ajuda também? Você já procurou saber de um serviço que é o CVV, Centro de Valorização da Vida? Olha como a vida é importante. A gente tem um trabalho enorme, uma irmandade, uma comunidade inteira em todas as cidades que se unem para ouvir uma pessoa. A pessoa nunca vai anotar seu número. Ela sempre vai esperar que você ligue. É o CVV. Pois é. Então, tá vendo como a gente vai encontrando caminhos para diluir essa tristeza, para diluir essa aflição e encontrar uma razão na vida para ser feliz? Porque a felicidade plena, ela não é desse mundo. Mas a gente pode ter, sim, momentos de felicidade. A gente deve, sim, ter momentos em que a gente se frustra, em que a gente diz, puxa, não era isso que eu queria, não era isso que eu desejava, não era isso que eu esperava. É isso mesmo. Às vezes a gente vai ter isso na vida. Não é isso que eu espero, não é isso que eu desejo, mas é isso que eu preciso. É isso o que está posto nesse momento. E é este o processo que você vai precisar abraçar agora. Não sozinho, mas buscar o amparo onde é nesse momento possível. E onde é possível esse amparo, esse socorro nesse momento? É possível agora com um amigo, com um irmão, com um vizinho, com o seu gatinho, o seu cachorro.
Se você não tem, não precisa ir buscar. Esse é um processo que a gente precisa estar maduro, porque é um outro ser que vai depender do seu carinho, da sua convivência. Mas então busque um profissional. Busque acima de tudo a se encontrar consigo mesmo, a se olhar, a reconhecer que precisamos muito nos olhar, nos reconhecer, saber que talvez o mal que eu esteja vendo no outro, ele está na verdade dentro de mim e eu estou por espelho vendo no outro. E precisa ser muito forte. E nós somos, porque afinal de contas somos todos filhos de Deus. E Deus não desampara ninguém. E o grande detalhe da vida é que seja católico, espírita, protestante, não interessa. A vida eterna é para todos nós. Ela não tem religião. Ela não tem rótulo. Ela só tem um carimbo divino em todos nós. Não importa qual é o rótulo que cada um quis carregar, mas importa como é que eu quis viver, como eu escolhi viver. Se eu escolhi superar, se eu escolhi abraçar cada experiência e superá-la e amar, é o que a gente tem. E o que a gente tem é muito. O que a gente tem é bastante. Se a gente olhar mesmo, vamos ver que temos um sol que nos aquece todos os dias, que nos ilumina, que nos traz o alimento. E que hoje, com a bondade divina que nos transformou numa sociedade inteira solidária, Brasil é campeão de solidariedade. Brasil é amor em exercício. Então, que nós possamos, sim, nessa noite, nesse dia, nessa tarde, nesse momento, nesse instante, abrir o coração para a oração sincera, abrir o coração para a análise pura e verdadeira de quem somos, abrir a mente para a matemática da vida, para que possamos dividir as nossas tristezas, para que possamos multiplicar as nossas alegrias e, acima de tudo, desejar o bem, sem olhar a quem. É isso. Nós estamos sempre dispostos a conversar sobre um ou outro assunto aí da sociedade. E tudo isso faz parte da nossa vida, mas faz parte, acima de tudo, amadurecer o respeito, amadurecer o bem-querer, amadurecer a vida livre, liberta, nos permitir sermos eternos, nos permitir e confiar, sermos plenamente saudáveis. Ainda que para isso precisemos de muitos médicos, de muitos profissionais da Terra. É assim que a vida vai girar. Hoje eu posso ser o mecânico, precisando do médico. Amanhã é o médico precisando do mecânico. É assim que a balança não desequilibra, uns precisando dos outros. Seja profissional, seja amigo, seja na oração, no coração. Que Jesus esteja sempre presente nos nossos corações, nas nossas ações e nas nossas escolhas, hoje e sempre. Boa noite, bom dia, boa tarde.